Brasil, se continuar a desafiar o Trump, né, com provocações idiotas, como permitir que os navios iranianos ancorem por aqui, etc., ele vem com um peteleco muito fácil, que prejudica sim o Brasil, porque ele não tem a menor simpatia pelo Lula, até porque o Lula já disse coisas gravíssimas sobre o Trump. O mínimo que ele disse foi chamar de nazista, fascista. Pois bem, o Trump gosta muito Fala, mais... pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Presidente Lula arregando após Donald Trump assumir as eleições. Ele mesmo falou em uma declaração que o Brasil precisa muito mais deles do que nós, do que eles precisam do Brasil. E aí, durante um evento, Lula garantiu que pode não concorrer à reeleição. Até porque, se ele concorrer, ele jamais, de forma popular, ele ganharia uma reeleição. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. O americano afirmou ontem, em conversa com jornalistas, que os Estados Unidos não precisam do Brasil e da América Latina. A afirmação foi feita em resposta à pergunta da jornalista Raquel Krahenbuhl, da Globo News, sobre como Donald Trump vê a relação com os países da região. Great, should be great. They need us much more than we need them. We don't need them, they need us. Everybody needs us. Trump também foi perguntado sobre o papel do Brasil nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos declarou que desconhecia a proposta de paz elaborada em conjunto por Brasil e China. That's good, that's fine. I'm ready. When are you going That's to talk good. with the Brazilian How did president? Brazil get involved? Brazil's not. This is a new one. E aí, Piotr, quero te ouvir sobre a resposta de Donald Trump. Ele fez um discurso muito protecionista, falando aí da importância dos Estados Unidos e que vai taxar produtos de outros países, protegendo muito ali a economia norte-americana, mas ele também tem um lado muito pragmático em relação às negociações com outros países. Como é que você acha que vai ficar aí essa relação bilateral Brasil-Estados Unidos, Piotr? Bom, vamos lá. O Trump é um negociador. E uma coisa que o Brasil e qualquer outra nação precisa entender é que ele foi eleito para defender o interesse dos americanos, dos Estados Unidos. E aí vamos à máxima da diplomacia. Nações não têm amigos, nações têm interesses. Ou seja, você vai negociar com o melhor que você tem e apresenta suas cartas na mesa e pronto, essa é uma negociação. Achar que os americanos e Donald Trump, que tem um compromisso assumido durante a campanha de recuperar a economia americana, recuperar empregos dos americanos, ele vai ceder neste ponto sem nenhuma compensação, é a mesma coisa que você achar que você vai entregar tudo que você tem de melhor e não vai ter nenhuma compensação. Não existe isso. Essa é a lógica da negociação. Há sim uma previsão de um protecionismo grande por parte dos americanos, mas há também um mercado de 340 milhões, alguma coisa assim, um mercado gigante com poder aquisitivo, ou seja, interessa para o mundo inteiro. Quando ele diz assim, o mundo precisa da gente e a gente não precisa do mundo, é que a boa parte da relação comercial, da balança comercial, é deficitária para os americanos. Então, quer dizer, eles estão comprando mais do que eles estão vendendo. Se você deixa de vender para os Estados Unidos, você tem um problema de balança comercial. É simples, é uma análise econômica e ele sabe desses números. Ele vai apresentar esses números na mesa quando chamar cada um ali para conversar. Então, a primeira coisa é esta. E o Brasil, por exemplo, tem problemas sérios de economia, mas todos eles relacionados a erros de política econômica doméstica do atual governo. E você vai numa situação muito mais fragilizada se você tem problemas que você gerou e você mesmo não conseguiu resolver, como o déficit fiscal brasileiro, o problema da inflação brasileira, que não é o mesmo problema da inflação americana. Aqui no Brasil é gasto excessivo. Aqui no Brasil é condução de política errada, de política por parte do Ministério da Fazenda e do governo Lula. Essa é a primeira questão. Depois ele foi perguntado sobre a questão da Ucrânia, como é que o Brasil se meteu nisso.
é que o Brasil virou uma piada no cenário internacional da pretensão do Lula de ser um mediador, em que ele vai lá e disse, bom, né? E claro que o Trump sabe disso, né? Em que ele igualou a Ucrânia invadida à Rússia invasora, como se for a culpa dos dois. Quando não quer, dois não brigam. Se não me engano, ele recorreu a essa lapidar frase da estupidez internacional. Guerra não é assim tão simples. E o Lula disse que ia chamar todo mundo na campanha ainda, né? Vou chamar os dois ali para resolver numa questão de boteco. Bom, daí que o Trump faz essa pergunta irônica. Como é que eu nem sabia que o Brasil tinha se envolvido nisso? Como é que se envolveu nisso? Ah, sim, que bom que está envolvido, vamos juntos, tudo mais. Óbvio, é uma ironia. E claro, né, o Brasil hoje não tem condição de mediar porque ele tomou um partido em relação a Putin e claro que a Ucrânia vê todas as reservas em relação ao presidente Lula. Augusto. O Brasil faz questão de fazer a bobagem mal acompanhado, né? Sempre. A última vez que se meteu em assuntos internacionais, uma das últimas, foi com o Irã, quando eles resolveram, né, Brasil e Turquia, resolveram encontrar a solução para que existisse o plano nuclear do Irã sem que os Estados Unidos se incomodassem. Prestaram tanta atenção a ele como a gente presta atenção num videotape de um jogo que terminou 0-0 e a gente sabe o resultado. Não deram a menor bola para o Lula, e ignoraram o presidente da Turquia e vida que segue. E os Estados Unidos é que sabem lidar com esse assunto, eles têm tamanho para isso. A gente tem de entender que o Brasil não tem grande importância, como todo o continente, não tem grande importância para se confrontar com os reais problemas americanos. Né? Eles resolvem problemas no mundo inteiro e enfrentam problemas. O que o Trump está fazendo? Ele está cuidando das prioridades. Ele já tem uma proposta, essa sim, séria, não a do Lula, para um acordo de paz muito mais abrangente no Oriente Médio, na Palestina, envolvendo a Arábia Saudita, né? Aquele plano que precipitou a invasão de Israel por terroristas do Hamas, que era para sujar a água e impedir que houvesse uma paz verdadeira da reunião. Os Estados Unidos têm de lidar com a Síria, etc. Agora, sabe direitinho como defender seus interesses. Se o Brasil, se continuar a desafiar o Trump, né, com provocações idiotas, como permitir que os navios iranianos ancorem por aqui, etc., ele vem com um peteleco muito fácil, que prejudica sim o Brasil, porque ele não tem a menor simpatia pelo Lula, até porque o Lula já disse coisas gravíssimas sobre o Trump. O mínimo que ele disse foi chamar de nazista, fascista. Pois bem, o Trump gosta muito mais do Bolsonaro do que do Lula. Os Estados Unidos, como bem lembrou o Piotr, faz o que toda nação deve fazer, cuide dos seus interesses. Agora, você tem simpatias. Sim. E se o Brasil quiser ajudar alguém, vai ajudar a Argentina antes do Brasil. Tomara que o Brasil do Lula, porque estamos nele, não precise da simpatia dos Estados Unidos, porque não tem nenhuma desse governo. E merecidamente. O problema é que o que acontece com o governo acaba se refletindo na nossa vida. Sim. E sairemos prejudicados pelas bobagens do ex-ladrão, segundo o Supremo, que governa o país. Lá, o presidente Lula disse a ministros que pode não ser candidato à reeleição em 2026. Uma declaração dada também na reunião ministerial de ontem e que surpreendeu muitos ministros. Esta é a primeira vez que Lula admite esse risco de não se candidatar na próxima eleição, assim, palavra por palavra.
Segundo relatos, o presidente disse que essa decisão dependerá da vontade de Deus. Ao cogitar a possibilidade, o presidente mencionou recentes episódios que o colocaram em risco. Ele recordou da viagem de outubro, quando a aeronave presidencial precisou voar em círculos por cerca de 5 horas depois de um problema técnico. Nessa ocasião, vocês devem lembrar, o avião precisou queimar combustível para retornar ao aeroporto de onde havia partido e pousar em segurança. O presidente também citou como exemplo a recente cirurgia na cabeça que fez depois de uma queda no banheiro. Ele relatou que havia risco de morte à época, caso não tivesse passado pelo procedimento cirúrgico em São Paulo. Aos ministros, Lula voltou a pedir empenho para que o governo ganhe as eleições em 2026, independentemente dele ser o candidato. Apesar de surpreendente para alguns ministros, a fala de Lula não se concretizará. Lula, segundo ali a maioria consultada, deverá ser o candidato na corrida eleitoral. Existe uma avaliação de que não existe um sucessor à altura do presidente Lula para ganhar a disputa em 2026. Ainda nesse encontro, o presidente reclamou de partidos que estão na base, que não assumem serem do governo, mas estão no governo e se dizem independentes. O PSD, o MDB, Republicanos, União Brasil e PP. Aos ministros das legendas, ele demandou a tarefa de atuar para manter esses partidos na base. Nos bastidores, os representantes das siglas mencionadas consideraram a fala do presidente exagerada e dizem que já tem ajudado na governabilidade com as votações no Congresso. Abre aspas para o presidente Lula: temos vários partidos políticos, eu quero que esses partidos continuem juntos, mas estamos chegando no processo eleitoral, tem 2 anos ainda. E a gente não sabe se os partidos que vocês representam querem continuar trabalhando conosco ou não. E essa é uma tarefa também de vocês neste ano de 2025. E é uma tarefa grande, fecha aspas. Efeito, a gente sabe muito bem qual que é esse efeito aí de Lula já está falando isso, né? Podemos dizer amém, ele falando essas palavras, porque a gente sabe muito bem que na época que ele sofreu o acidente, ele estava despachando do próprio hospital, porque ele não quis passar o cargo de presidente para o vice durante o período que ele estava hospitalizado. Ele não quis passar o cargo no período, só que agora ele já vem e fala que não garante reeleição, que precisa... durante até um evento ele falou que... Ele não falou nas palavras claras que era para a direita, mas que não queria entregar o governo para a direita, não foi especificamente as palavras direita, mas ele falou que não queria entregar o governo. Então, assim, ele está dando vários indícios de que ele vai entregar, até porque se ele for para uma reeleição da forma que está o governo, ele não ganha pela vontade do povo, pelo voto popular. Ele não vai ganhar, porque os brasileiros estão insatisfeitos com tudo que vem ocorrendo. Tudo tá muito caro, você vai no mercado, a cesta básica tá cara, falta vacina... As vacinas simples estão faltando, sem contar vacinas que foram queimadas por estarem vencidas. A dengue, ela está matando mais que o Covid, porém, a imprensa comprada, eles não divulgam. Quando era no governo do Bolsonaro, o que a imprensa mais gostava de falar era sobre Covid, sobre o quanto o Covid estava matando. Mas hoje eles não falam isso em relação à dengue, que está matando mais que o Covid. Então, assim, é muito estranho o presidente Lula, do nada, depois de Trump tomar posse, ele começar a falar que não garante reeleição, que precisa preparar o governo para entregar o governo. Se nem quando ele estava no hospital, e justamente falar sobre o problema de saúde que ele teve, que, como todo mundo sabe, era divulgado que era um problema simples. Então aí tem muitas coisas que a gente sabe muito bem qual que é esse efeito aí, o que está causando terror e colocando esse medo no Lula de concorrer e já demonstrando que vai entregar o governo. Encerro para vocês o vídeo com esse vídeo do presidente Bolsonaro
onde ele se emociona assistindo, acompanhando a posse de Donald Trump, o tanto quanto ele queria estar lá presente, quanto ele queria estar presente, fazer parte desse momento. Infelizmente aí ele foi impedido pelas maldades que vem acontecendo com ele. Ele não é culpado de nada, mas tem seu passaporte aí retido, e foi impedido de acompanhar de perto a posse de Donald Trump. A gente até se emociona vendo esse vídeo dele. Ele mesmo, durante uma entrevista no jornal Auro Verde Brasil, ele fala que quem que não chora, né? Com tudo que vem, com a quantidade de injustiças que vem acontecendo com ele, não só com ele, mas com outros lados da direita. Então, é emocionante. Curtir, compartilhar, comentar, deixe sua opinião e se inscrever no canal.